queridos alunos. A nossa aula de hoje de interpretação de texto, nós vamos falar da importância do texto, da importância da gente saber escrever, ler e interpretar textos. A interpretação textual. É sempre bom ressaltar sobre a importância da interpretação textual, pois sua ocorrência não se dá somente no meio educacional, mas também com cursos de uma forma geral. Aprimorar nossa competência no sentido de analisarmos minuciosamente um texto é requisito básico para a eficácia dos resultados. Mas será se existe um procedimento específico para isso, para a gente aprender a interpretar? Como sabemos, a nossa capacidade no que se refere à escrita vai sendo aperfeiçoada paulatinamente, ou seja, fatores primordiais como o hábito constante de leitura é decisivo para a sua conquista. Então, sabemos da importância de sabermos interpretar texto, né? Pois no mundo em que vivemos, o texto perpassa cada uma de suas atividades individuais e coletivas, verbais, não verbais ou mistos. Os textos se cruzam e se completam, modificam incessantemente, acompanhando o movimento de transformação do ser humano e suas formas de organização. Então, dessa forma, o enriquecimento do vocabulário, o domínio das estruturas linguísticas, como também a interpretação textual, são competências adquiridas ao longo de nossa experiência. Então, para a gente adquirir essas experiências, nós precisamos ler mais, a gente precisa conhecer mais palavras. Interpretar um texto significa desvendar seus mistérios. Quanto à questão do discurso, pois o discurso, representa a mensagem que ora se deseja transmitir. Nós sabemos que através dos textos, é por isso que de textos que convivemos com outras pessoas, próximas ou distantes, informando ou informando-os, esclarecendo ou defendendo nosso ponto de vista, alterando a opinião de nossos interlocutores ou sendo modificados pela opinião deles. Por intermédio dos textos, inventamos histórias, relatamos nosso cotidiano, transmitimos nossos conhecimentos. É pelo texto que se expressa toda a forma de opinião, de informação e nossa visão de mundo. Por isso a importância de lermos mais. Olha, para que a gente possa interpretar um texto direitinho, com eficácia, a gente precisa saber dessas dicas aqui. Ler primeiro, a gente precisa ler todo o texto, procurando ter uma visão geral do assunto. Segundo, se encontrarmos palavras desconhecidas, não interrompa a leitura, vai até o fim ininterruptamente. Aí depois você pesquisa no dicionário aquele significado daquela palavra. Ler bem, ler profundamente, ou seja, ler o texto pelo menos 3 vezes ou mais, porque às vezes quando a gente está interpretando, a gente quer já marcar a questão, essa daqui já é a certa, e não é bem assim. A gente tem que ler bem mesmo, 2, 3 vezes para poder entender, compreender o texto. Ler com perspicácia, sutileza, malícia nas entrelinhas. O que é ler nas entrelinhas? É entender o que o texto passa. Às vezes, a resposta não está dentro do texto, está nas entrelinhas, como a gente chama, está no conhecimento de mundo que a gente tem. Voltar ao texto tantas vezes for preciso. Então, a gente volta no texto para saber se realmente a gente entendeu direitinho. Não permitir que prevaleçam suas ideias sobre a do autor. Lembrando que essa palavra ideia aí não tem mais acento. Então, eu posso muito bem achar que eu tenho certeza que o céu é azul. Mas se lá no meu texto o autor está dizendo que o céu é vermelho, eu tenho que ir, se for em relação ao texto, eu tenho que botar a resposta que o céu é vermelho. Sétimo, partir o texto em pedaços, parágrafos, parte, para melhor compreensão. Se o texto for bem longo, a gente faz assim.
Centralizar cada questão ao pedaço, ao parágrafo, à parte do texto correspondente. Procure estabelecer quais foram as opiniões expostas pelo autor, definindo o tema e a mensagem. O tema, o assunto do texto, qual a mensagem que aquele texto passou. O autor defende ideias e você deve percebê-las. Então, todo autor ele tem uma intenção, ele escreve, ele tem aquela sua ideia, aquela sua opinião e a gente tem que perceber isso. 11. Os adjetivos ligados a um substantivo vão dar a ele maior clareza de expressão, aumentando-lhe ou determinando-lhe o significado. Então, é muito importante a gente perceber, a gente entender esses adjetivos e conhecê-los. Então, interpretação, ela é diferente de compreensão. O que vem ser compreensão? Lá no texto, na minha pergunta, quando a prova está escrita assim, segundo o texto, segundo o autor, o texto informa que, é explícito que. Então, toda vez que tiver essas questões desse jeito, começando assim, é a compreensão. Então, é o que está lá dentro do texto. Você vai tirar o que está dentro do texto. Agora, quando a pergunta vier, depreende-se, infere-se, conclui-se do texto. O texto permite deduzir que. É possível afirmar a partir do texto que. Implícito que. Então, isso aí já é a sua compreensão de mundo. Às vezes não está dentro do texto, é o nosso entendimento. É o que você entendeu daquela questão. Não é o que está lá dentro do texto escrito. 5 dicas de interpretação de texto. Dica 1. Procure um lugar agradável para ler. Dica 2. Leia sempre com um bom dicionário ao lado. Dica 3. Sempre que possível, leia no papel. Dica 4. Faça os parágrafos. Dica 5. Leia devagar. Sim, então a importância dos textos. Nós sabemos que existem muitos textos, circulam muitos textos no mundo e que a gente se depara no nosso dia a dia. Nós temos bilhete, biografia, bula de remédio, diário, contos de fadas. Então, mas não basta apenas só conhecer ou produzir ou receber texto. Neste mundo de diferentes linguagens e mídias, é preciso compreendê-los, relacioná-los, interpretá-los. A interpretação destes textos é essencial para nos tornarmos leitores competentes e nos inserirmos nas inúmeras práticas sociais de linguagem, seja navegando na internet, seja lendo um artigo científico ou uma história em quadrinho, seja lendo gráficos, infográficos e tabelas. Então, é muito importante a gente ter acesso a esses tipos de textos. Objetivos. Para que é importante a gente ler? Criar o hábito de ler, informar-se sobre o que acontece no mundo. A gente precisa ler para se informar o que está acontecendo no Brasil, no mundo. Expandir os seus conhecimentos, para que a gente seja uma pessoa que possa falar de qualquer assunto, que entenda qualquer assunto que esteja acontecendo no Brasil e no mundo. O que procurar? Livros de ficção, reportagens de jornal, posts em redes sociais, colunas de opinião, vídeos, músicas e filmes. Leia a pergunta, que são mais dicas de como ler bem para interpretar um texto. Leia a pergunta antes do texto. Isso te ajudará a buscar os pontos importantes para a resposta no decorrer da leitura. Identifique o tipo de texto. Para isso, estude bastante sobre os gêneros textuais. Depois eu irei fazer outra aula sobre os gêneros textuais. Procure identificar as intenções que o autor pode ter com o texto, buscando entender o contexto da produção. Leia mais de uma vez. Na primeira leitura, entenda a ideia geral do texto. Depois, procure pelos pontos que podem justificar sua resposta. Elimine as alternativas mais distantes da resposta correta. Destaque as palavras e as frases mais importantes para a compreensão. Interrompa a leitura por alguns segundos e repita para você mesmo o que acabou de ler. Pegue uma folha de papel e escreva um resumo.
Invista em palavras-chave e no desenho de setas e círculos. Você pode grifar seu texto, você pode circular, você pode pintar as palavras-chave, que faz com que a gente entenda melhor. Separe um tempo diário apenas para ler e treinar a capacidade de concentração. Encontre um lugar confortável e calmo. Fique longe das redes sociais e de qualquer outra distração. Procure esvaziar sua mente, não pensar em 1 milhão de coisas, focando apenas no que está lendo. Faça pequenos resumos das matérias estudadas na escola, isso aqui eu sempre digo. Faça mapa conceitual de todas as disciplinas quando chegar em casa, para ver se entendeu realmente o conteúdo. Escreva textos opinativos. Mantenha um blog ou uma página sobre assuntos diversos nas redes sociais. Crie textos narrativos. Pratique as dissertações. Pode ser do vestibular ou não, se você já está no 9º ano, você já vai treinando também sobre a parte das dissertações. Leiam redações bem feitas que tiraram 1000 no Enem. Fique pesquisando, isso aí faz com que você vai ficar mais inteligente ainda. Então, como sabemos, nós temos vários textos, como eu já falei, textos da atualidade que a gente pode estar lendo, pesquisando, para ficar mais informado do que está acontecendo em Chapadinha, Brasil, Maranhão e mundo. Então, por meio dos textos da atualidade, de diferentes gêneros e linguagens, você pode desenvolver a sua competência leitora, apropriando-se de diversas operações, como fazer inferência em um texto, comparar textos, relacionar um texto verbal e outro não verbal, estabelecer relações de causa e consequência, reconhecer a ideia principal e as ideias secundárias de um texto, perceber efeitos de ironia e humor, o uso de recursos expressivos de linguagem e etc. Então, por isso que é importante a gente conhecer bastante os textos que circulam no mundo, não só os textos impressos, mas pesquisar na internet, assistir a filmes, a vídeos, a documentários. Tudo isso é importante para que a gente torne um leitor e um interpretador de texto eficaz. Boa tarde e bom dia para vocês.